É uma das marcas dos jogos em São Januário. Os fogos. Numa semana que o Vasco conquistou a classificação no Campeonato Brasileiro na terça-feira. Já está nas quartas de final. A promoção, o ingresso casadinho. Quem comprou ingresso para terça teve direito a estar também hoje aqui em São Januário. E hoje, no Capricho, a festa dos fogos no estádio do Vasco da Gama, na recepção ao time que está no gramado. Depois de vencer 4-1 na Argentina, o Vasco pode perder por 2 gols de diferença, mas enfrenta um adversário de respeito. A cascata ficou legal, né? Olha só. O Vasco pode perder por 2 gols de diferença, mas sabe que o River é um time muito forte, com seu quarteto fantástico. Não existe jogo impossível para equipes grandes. Como também seria possível o Vasco, precisando vencer por 3 gols de diferença na Argentina, chegar a Buenos Aires e conquistar a vitória. Portanto, todo cuidado é pouco num grande jogo. E que também está em campo a rivalidade entre Brasil e Argentina. E esta é uma rivalidade muito forte. Outro componente importante, o River. O River tem no Boca Juniors o seu grande adversário. E o Boca é campeão do mundo. Na terça-feira o Boca venceu o Real Madrid. Então o River vive um momento de pressão da sua torcida, da sua gente, para conseguir inverter o quadro na Copa Mercosul e ir à decisão contra o Palmeiras, que já está garantido. E na próxima semana nós teremos o início da decisão da terceira Copa Mercosul. Quem sabe, mais uma vez com decisão brasileira. O Vasco tem tudo muito bem encaminhado para chegar à decisão pela primeira vez na história do Vasco da Copa Mercosul. Continua a festa dos fogos, mas vamos lá. As informações, vamos às escalações. Começando pelo Vasco, começando pelo futebol brasileiro. Alotado São Januário de novo. Que beleza. Vamos lá, escalação do Vasco. O Vasco da Gama começa o jogo com esse time. Número 1, Elton. 29, Clebson. 3, Odivan. 13, Júnior Baiano. E 18, Jorginho Paulista. Uma modificação no meio de campo. Jorginho não joga. Joga Nasa, número 5. Aí Paulo Miranda, 7. Juninho, 31. Juninho Paulista, 23. No ataque, Romário, 11, artilheiro da Copa Mercosul. E Euler, número 17, o técnico Oswaldo de Oliveira. Vamos agora à confirmação do time do River. Ó, o torcedor, vale até essa lâmpada nos óculos ali do torcedor, as lâmpadas nos óculos do torcedor. O River Plate, 1 Bonano, 4 Lombardi, 2 Trota, 6 Yepsi, número 13 Placente. Meio de campo tem 5 Berisso, 8 Colde, 21 Ortega. E o quarteto mágico, Ortega 21, 10 Aimar, 7 Saviola e número 9 Juan Pablo Ángel. Com o técnico Gadiego comandando o time do River Plate. Sérgio Noronha, o comentarista da Globo, os 2 times escalados. Noronha, sua expectativa para esse jogo que vale vaga na decisão, Noronha? O técnico Gallego escalou o time do River com 3 zagueiros de área. Na realidade, ele diz que é para tornar o time ofensivo. Mas ele está preocupada com o baixinho Romário, que inferniza a vida do River. O baixinho que está presente em todos os lances e que inferniza realmente o adversário. Mas será que é só o baixinho que inferniza? E os chutes do Juninho? Olha a pancada do Juninho. O Juninho pernambucano. Também são um perigo para o River. E a categoria do outro Juninho, o Juninho Paulista, que olha só como dribla, como entra e como toca no campo. Eu acho que o River tem muitas preocupações para essa noite. Que golaço do Juninho, hein? Na classificação contra o Bahia. Para você curtir de novo. Vamos então confirmar agora o trio de arbitragem para você. Aí o torcedor, sempre inventando moda, né? Com os óculos com as lâmpadas. E no alambrado. Vamos confirmar o trio de arbitragem para você. Apita do Uruguai, Jorge Larrionda, com Gustavo Galécio, assistente 1, e Carlos Lopes, assistente 2, o Larrionda, José Roberto Reit. Apitou Brasil e Colômbia recentemente no Morumbi pelas eliminatórias da Copa. O Larrionda é um árbitro que teve a oportunidade de atuar nessa partida. É um árbitro intermediário, não é um árbitro de primeira linha. É um jogo difícil, não parece, mas essa vantagem que o Vasco tem, a equipe do River vai tentar inverter. E é uma situação difícil para a arbitragem, e sendo um árbitro que não teve naquela partida um critério muito igual, a ponto dos colombianos reclamarem, sem razão, diga-se de passagem, por aquele fato, o tempo extra que ele acresceu, teria que acrescer pela demora de reposição de bola. Mas é um árbitro que eu vou aguardar, não vou querer fazer nenhuma previsão.
Muito bem. O juiz continua tomando as últimas providências, o trio está reunido ali, mas o repórter Cleiton Conservani, ele acompanhou toda esta movimentação que envolve o espocar aí dos fogos de artifícios em São Januário. Vamos ver como é isso. Você viu o trabalho da fogueteira, como que funciona no momento que o Vasco da Gama entra em campo em São Januário. O Larionda tomando as últimas providências. E nós vamos para o início deste jogo, que vale uma vaga na decisão da Copa Mercosul. Luiz. O torcedor está ali, olha só a água no bandeirão. O torcedor abriu o bandeirão e a chuva que continua caindo aqui em São Januário. O bandeirão funcionou ali como guarda-chuvas. Veja aí o torcedor fazendo a festa, que imagem linda, né? A ferradura de São Januário, estádio lotado, mais uma vez o torcedor presente. É Brasil e Argentina, é Copa Mercosul, é competição internacional. E é uma semifinal. Vasco venceu o primeiro jogo por 4-1. Pode perder por até 2 gols de diferença. Que tudo continue nesse clima de muita paz, de muita festa, de rivalidade, é verdade, mas dentro do campo, na técnica. E que o futebol brasileiro mais uma vez mostre a sua força. Autoriza Jorge Larionda. Bola rolando, começa em São Januário. Valendo uma vaga na decisão contra o Palmeiras da Copa Mercosul, entre Vasco da Gama e River. E hoje, excepcionalmente, em função da transmissão do futebol, não estamos apresentando linha direta. Olha o jogo pernambucano. Começa com gás o Vasco. Olha o Romário, o passe foi forte demais e a bola vai pela linha de fundo. Técnico Oswaldo de Oliveira. Já comandou o Vasco em 36 jogos, o Oswaldo de Oliveira. 18 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. A campanha do Oswaldo de Oliveira. E o Nasa é a novidade do Vasco nesse jogo, o Jorginho. Tetracampeão mundial, que é o jogador mais experiente do time. O Jorginho, que tem 36 anos, em função da maratona, está sendo poupado. Hoje está no banco de reservas. O Oswaldo de Oliveira disse que não teria condições de jogar os 90 minutos, que por isso ele fica no banco. E o Felipe também não está nem no banco de reservas, porque o Oswaldo entendeu que ele é um jogador que não marca muito bem e que hoje a marcação seria necessária no segundo tempo. Aí o River com o Aimar. Um dos craques do time do River. Jogando com o Ortega no comando para Saviola. É o quarteto mágico do River trabalhando. Aí Ángel, de longe, experimentou, acabou escorregando. E a primeira defesa do Elton. Na quarta-feira da última semana, lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, teve a grande atuação da vida dele, Elton. Foram 12 defesas difíceis do Elton. Faz profundidade para o Euler, muito forte. Ela fica lá com o Trota. Veja aí o Euler, fez 2 gols na última terça-feira. Um deles, o 10º da história do Vasco nos campeonatos brasileiros. Aí Ortega jogando com o Koldé. Trabalha com o Lombardi. Mais uma vez no Koldé. Tem espaço para o chute, ele chuta forte, hein? Aí o Lombardi. Mais o levantamento para o Ángel. Mais uma vez o trabalho do Elton. Sobre a atuação do goleiro Elton, Luiz Roberto, os jogadores argentinos estão até agora sem acreditar como um goleiro pode ter agarrado tanto em um jogo só. São as informações do River com o repórter Eric Faria. Renato Ribeiro acompanhando tudo do Vasco para você. Veja lá o Saviola. Desarmado pelo Nasa. Júnior Baiano recomeçando com o goleiro Elton. A bola também rolando pelo Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo da Copa Mercosul. São 2 competições. Copa Mercosul. Palmeiras já está na decisão, venceu o Atlético Mineiro e espera o vencedor do confronto de hoje. Pelo Campeonato Brasileiro nós temos bola em movimento em São Paulo, no Morumbi. São Paulo e Palmeiras. 11 minutos de partida no primeiro tempo. O 0-0 vai classificando o São Paulo, que empatou no primeiro jogo por 1-1 no Pacaembu. E o outro jogo, Grêmio e Sport Recife. Lá no Olímpico, 10 minutos do primeiro tempo. Primeiro jogo já primeiro jogo neste confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Etapa que começou ontem com empate Internacional e Cruzeiro 1-1. Aí Ángel tentou jogar no comando para o Saviola. A chance do River. Como aconteceu na Argentina, Sérgio Noronha. O River criou 18 possibilidades de gol e já cria a primeira com 3 minutos. Exatamente, a habilidade do atacante argentino, do toque que ele deu, tirou o Divan da jogada, ficou cara a cara. Apenas no segundo toque ele errou.
Quando se trata de um clássico, quando se trata de um jogo entre Brasil e Argentina, com dois grandes, mesmo com a vantagem de 3 gols que tem o Vasco, de 2 gols, pode perder por 2 gols de diferença, antes da hora ninguém classifica. O Vasco vai ter que jogar muita bola, o time do River é um grande time. Aí o Clebson. Veja o Juninho Pernambucano. Foi puxado o Juninho Pernambucano. Saviola levou a mão ali à altura do nariz, pedindo uma cotovelada do Juninho. Aí o Koldé. Trabalhando com o colombiano Angel. Mais atrás com o Berizzo. Aí Lombardi. Mas o levantamento muito forte, o trabalho do Elton. E hoje, logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Tem espaço, Juninho, hein? Tá livre de marcação. O River joga sem os laterais hoje. E o Vasco aproveitou esse espaço. Olha o Juninho. Cruzamento para o Euler, a chance. Euler dominou, tocou na trave. A zaga do River queria impedimento. O Euler recebeu na cara do gol e teve a chance de abrir o placar. E o lateral favorecendo a equipe do River. Olha o lance aí, José Roberto Reit, posição do Euler. Legal, no momento da bola, ele parte e o zagueiro sai. Perfeito o assistente. Lance difícil, trabalhou bem. Aí você vê os jogadores no banco de reservas do Vasco da Gama, Fábio, Mauro Galvão, completando o banco do Vasco, Henrique, Luizinho, Pedrinho, Viola. E o Jorginho, número 2, também está lá no banco de reservas. Ali a falta favorecendo o time do River. Vai chegando lá o Koldé para fazer a cobrança. Toca curtinho no Ortega. Aí o Vasco no contra-ataque. Há um sangramento lá no Saviola. Por isso está sendo atendido fora do campo o jogador do River. Veja só como está sangrando. É o Aimar que está sangrando, número 10 do River. Para poder continuar, não pode, né? Sangrando, não pode continuar jogando, né, Reit? É a determinação da FIFA de 2 anos, exatamente essa. Sangrou, tem que se retirar. O Aimar que está sendo pretendido pelo Inter de Milão, mesmo time do Vampeta, do Ronaldinho. Por quem o River Plate já recusou uma oferta de 27 milhões de dólares, equivalente a mais ou menos 54 milhões de reais. Os dirigentes do River Plate disseram que por menos de 32 milhões de dólares não tem negócio. Aí a participação do Trota. São os primeiros 7 minutos de partida em São Januário. Aí vem o River, lá no Ortega. Com o Júnior Baiano, a proteção e a saída do Elton. Olha o momento lá, do Juninho com o Aimar. E na hora do lance eu disse, o Aimar ficou lá reclamando de uma cotovelada no nariz. E ela realmente aconteceu. Ele puxa, faz a falta, ele puxa o Juninho pelo calção. Foi marcada a falta primeiro do Aimar sobre o Juninho. E o Vasco com o Euler. Aí a participação do colombiano Yepes. Está jogando com o Berizzo. E a falta do Juninho Paulista. Jogadores no banco de reservas do River: Sala, Sarabia, Zapata, Garcê, Cuevas, Cardet e Franco. São os reservas do River Plate. Veja o trabalho do Berizzo. Não jogou na Argentina contra o Vasco, estava suspenso. Saviola. Faz o levantamento para o Angel, Júnior Baiano e o escanteio. Aí você está vendo o Américo Gallego. El Tolo. Foi jogador de meio de campo, campeão mundial com a seleção da Argentina. É o técnico do River Plate. Aí o colombiano Angel.
É muito bom na jogada aérea o Angel. Veja ali ao lado do Odivan. Trabalho curto com o Aimar. Pressão do River, continua chovendo forte. Levantamento. Olha o Saviola, chegou para tirar o Clebson. Vai lá o Koldé para fazer a cobrança do lateral. Trabalhando a bola no campo de ataque o time do River. Recuperação do Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. Os dois Juninhos em grande fase com a camisa do Vasco. Tem o Romário livre pela direita. Aí está o artilheiro da Copa Mercosul com 7 gols. Ano passado fez 8 gols jogando pelo Flamengo. Portanto, o Romário busca o bicampeonato da Copa Mercosul. Juninho Paulista adiantou muito. Mas ele é um guerreiro. Sai jogando o River com o Aimar. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Ortega. Aimar. De novo no Ortega. Faz o levantamento para o Saviola. Corte do Jorginho. Aí o Iepes com o Euler e a falta do Iepes sobre o Euler. Tem pressa o Vasco na cobrança. Romário acabou desarmado. Vem o River com o Koldé. Recebe o Aimar, cruzamento, bola desviada e vai pela linha de fundo. O toque do Jorginho. Aí o Paulo Miranda orientando o posicionamento dos companheiros na área do Vasco. Veja lá a preocupação do Elton. O Vasco já mandou uma bola na trave do River, que vem aí com o Angel. Chegou para tirar o Juninho Pernambucano. Domínio do Placente. E aí Júnior Baiano perdeu para o Angel. Mais atrás no Trota. E a sobra do Juninho Pernambucano. Lindo toque de calcanhar do Paulo Miranda. Trabalho do Romário. Você vê o Romário fugindo da marcação dos 3 zagueiros, recuando bastante. Este é o Aimar. Vem o River. Saviola. Levou para o pé esquerdo. O Saviola pode disparar para a defesa do Elton. São 11 minutos do primeiro tempo. Continua chovendo em São Januário. Vale uma vaga na decisão da Copa Mercosul. Olha o Koldé. Jogando com o Angel. Vai para cima da marcação do Clebson. Aí o Angel. Levou para o pé direito. Trabalhou. No Aimar. Vai para a jogada individual. Prepara o chute. A bola foi desviada pelo Paulo Miranda. Escanteio para o River. Vai lá o Pablo Armai para fazer a cobrança da falta do escanteio, favorecendo o time do River. Bola curta. Berizzo. Olha o Koldé. Chuta forte de fora da área. Ainda não entrou um contra-ataque do Vasco, né? Como pode ser mortal na velocidade dos dois Juninhos e do Euler. Olha o Euler dominando. Que bola no Jorginho Paulista. Voltou no Euler. Tirou do goleiro. Levantou para o Romário. Romário vai chegar dominando. Pé direito do Romário. Jogou pela linha de fundo. Entrou o contra-ataque do Vasco. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Quase o primeiro gol do Romário, quase o primeiro gol do Vasco. Ô Noronha, enfim o primeiro contra-ataque do Vasco entrou justo. Não, o primeiro foi o do Euler na trave, olha aí o River. Veja o Koldé. Trabalhando com o Ortega, chega o Divan. Romário está sentindo, né? Na dividida lá com o Trota. Aí o Aimar.
Aperta a chuva. Chove muito em São Januário. Berizzo com o Saviola. Esse fez o gol do River lá no jogo da Argentina. Olha o Saviola. Levantou na direita para o Ortega. Cruzamento, a chance do Placente. A bola saiu, não está valendo. O assistente já havia marcado lá no fundo, portanto. Vamos ver, ó. Zé Roberto Reit. Saiu, você percebe nitidamente que é o pé do jogador ao lá. Ele toca fora do campo e demorou o árbitro, o Jorge, a marcar e sinalizar que já tinha paralisado a jogada. E o Lombardi pegou forte o Romário, né? Tô de olho no Romário aqui, já não tá mancando mais o baixinho. E o Paulo Miranda está fora do campo trocando as chuteiras. Estavam escorregando muito. Aí o Placente. Jogando com o Berizzo. Levou para o pé direito, não dá para o chute. Trabalhou com o Ortega. E o escanteio favorecendo o River. Veja aí o Ortega. Ariel Ortega. Foi revelado no próprio River, teve no futebol da Espanha. Negociação milionária com o Valência, mas está de volta. Disputou 2 Copas do Mundo. É titular absoluto da seleção da Argentina. Já a cobrança do escanteio, Júnior Baiano. Lombardi mais atrás agora com o Aimar. Vasco todo fechado. Aí Ortega. Mais atrás o Berizzo. Faz o levantamento no comando para o corte do Odivan. Voltou no Ortega. E o Nasa. Tem o chute longo. E aí a falta. Sobre o Juninho Pernambucano, o primeiro cartão amarelo para Berizzo no jogo, José Roberto Reit. É, um cartão amarelo mais do que merecido. Olha a pancada que ele dá. Olha no momento em que ele gira, ó, ele sabe que não vai dar a bola, ele atinge o Juninho num contra-ataque, que é a jogada do Vasco da Gama. Então o árbitro tem que ficar ligado também nesse tipo de característica para evitar uma situação difícil para as equipes. A pancada que o Romário levou também é típico do jogador argentino. Quando ele sente que tem um jogador que já tem problemas, ele vai e tenta atingi-lo. E foi o que aconteceu. Pegou o Romário e agora pega o Juninho. Agora, Noronha, é sempre um componente importante, o emocional, num confronto Brasil-Argentina. O Vasco, que tem essa vantagem, vai ter que ter muito controle, né, Sérgio? De certa forma, o que está acontecendo é previsto. O River partiu todo para o ataque, tem muito mais a bola, mas o Vasco, em 2 contra-ataques, conseguiu pegar a defesa do River aberta. O Euler chutou a bola na trave e o Romário perdeu uma chance. E você vê que o jogo, a história do jogo era prevista. O River tinha que sair para o ataque para vencer o jogo e o Vasco aproveitar os espaços que o River dá quando ataca e vem em massa. Aí saindo na maca o Juninho para ser atendido fora de campo. O Romário, esse foi naquele lance do Euler. Ficou bravo o Romário, passando ali orientações. Veja lá o Euler, evitou a saída de bola pela linha de lado, mas acabou deixando de presente para o Lombardi. Aí o Ortega. Veja lá o Ortega. Aí Placente. Canhoto, pega forte com a esquerda. Tentou jogar no comando para o Angel. Saviola, a posição do Saviola é legal. Cruzamento para o Angel de cabeça. E a bola foi pela linha de fundo. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. Amanhã o Globo Repórter viaja pelo Rio Amazonas e mostra sua surpreendente e exótica natureza. Amanhã, depois de Laços de Família, no Globo Repórter. E o Juninho já está de volta, tudo bem com ele. E o River apertando com o Placente. Chegou tirando o Nasa. Juninho Paulista, que gol fez na terça-feira contra o Bahia. Classificando o Vasco, gol da vitória do Vasco.
Paulo Miranda. Chove forte em São Januário. Chove tanto que o preparador de goleiros Paulo César Guzmão a todo instante vem aqui na beira do campo alertar ao Elton para ele tomar cuidado com a bola molhada. Olha só, o Ortega tentou o drible no Odivan. Era o Angel nessa jogada. Ele tentou o drible para cima do Odivan, botou de um lado para receber do outro. E a falta sobre ele, José Roberto Reit. Você vai reparar que o Odivan não consegue a bola, ó. Ele aí impede, joga o braço esquerdo e impede a progressão do jogador argentino. Mas não foi esse cinema todo aí de ter tido pego no rosto. Pegou no peito, nitidamente, nós acabamos de ver. E a falta é boa para o River. Ele quase contra o gol do Vasco. O River tem bons cobradores. O Aimar fez contra o Flamengo um lindo gol, porém o Aimar gosta da cobrança mais colocada, né? Mais pro lado esquerdo. De qualquer forma, é excepcional cobrador de faltas, o Aimar. Veja ali o posicionamento da barreira. O círculo dos 9,15 metros, a distância regulamentar para você curtir. Vai lá o Aimar na cobrança. Barreira na posição adequada. Partiu o Aimar. A bola tocou na barreira e não saiu. Foi lá o Clebson evitar a saída de bola pela linha de fundo. Lombardi com Yepes. Ortega. Aí na linha de fundo, que lindo corte do Ortega. Acabou perdendo a passada e o Odivan chega limpando. Aí o Ortega mereceria até uma advertência, porque ele tentou cavar uma penalidade. Ele se joga nitidamente. Paulo César Guzmão, preparador de goleiros do Vasco, todo preocupado ali com o campo molhado. Como já informou o Renato Ribeiro, está lá passando instruções ao goleiro Elton. Ortega. Ela vai sobrar com o Trota e o Nasa chega tirando. Odivan, tem ninguém na ponta direita no ataque do Vasco. Com a evolução do material, né? Hoje a bola tem um material sintético, então ela não fica encharcada. Muda um pouquinho o peso, com um pouco de água na bola. Mas não como antigamente, que aí era um problemão, né? Antigamente era couro puro, né? Agora não encharca, mas desliza, né? E também a evolução das luvas, né? Com aquele material aderente para facilitar. Mas desliza, tem razão o Noronha. Veja o trabalho do Aimar. E o corte do Júnior Baiano. O Vasco teve dois bons ataques. Primeiro com o Euler, a bola foi na trave. No segundo, um contra-ataque rapidíssimo com os Juninhos e o Euler. E o Romário mandou para fora. E o River vem aí. Olha o Aimar, Júnior Baiano. Paulo Miranda está reclamando com os zagueiros do Vasco. Jorginho Paulista. Jogada no Euler. Lombardi na marcação. Botou na frente. Lombardi vai. Euler aperta. E mesmo caído, Lombardi leva melhor. E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Aí vem o River com o Saviola. 0 a 0 é o jogo. Olha o Saviola. O Vasco vai conquistando a segunda vaga na decisão. A primeira é do Palmeiras. Se o Vasco chegar lá, o futebol brasileiro repete pelo terceiro ano em 3 edições da Copa Mercosul a decisão. Decisão brasileira. Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E agora, por enquanto, Palmeiras e Vasco. Está impedido lá o Koldé. É o que está marcando a arbitragem. Um dado importante também, Luiz, é a qualidade do gramado, que apesar da chuva muito forte, das sequências de jogos do Vasco, ele está muito bom, a bola está correndo e sem nenhuma poça. Informação legal para você que gosta do esporte. Hoje, na Copa do Mundo de Tênis, o Gustavo Kirten, o nosso Guga, recuperou a contusão, jogou e venceu. Venceu o Magnus Norman por 2 a 0 e está no páreo o Guga, lutando para chegar à fase semifinal da Copa do Mundo. Diferentemente dos outros torneios, são grupos com 4 tenistas. Mesmo perdendo o primeiro jogo, o Guga está no páreo, pode conseguir a classificação. Joga amanhã contra o russo Yevgeny Kafelnikov. Russo que tirou o Guga das Olimpíadas. Olha o Juninho aí, levantando para o Romário. A chance, Romário defendeu, Bonano! Olha a volta no Euler. Aí vem o Euler. Balança o corpo. Agora vai a linha de fundo o Euler. Cruzamento saiu fraco.
São 23 minutos do primeiro tempo em São Januário. 0 Vasco, 0 River. Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo 0-0. Grêmio e Sport do Recife também 0-0. Palmeiras e São Paulo definindo jogo de volta das oitavas. E Grêmio e Sport, primeiro jogo das quartas de final. Ortega. Saviola. Levantamento no Angel. Fechou para tentar o toque o Saviola. A bola passou por todo mundo e o Elton vai sair da área. E decididamente mandou a bola lá na galera. Vai para fazer a cobrança lá o Saviola. Ô Luiz, e tem uma irregularidade. Quem jogou essa bola que tem em jogo veio do banco do River. Não é a bola oficial da partida. Então o árbitro tem que ficar ligado nisso. E aí a falta sobre o Saviola. Vai lá o Ortega para fazer a cobrança. O futebol argentino de catimba sabe tudo, né? Os caras já... Agora eu também sei muito. Foram muitos anos lá. Isso aí realmente, se você não ficar ligado, entra. É uma bola murcha, uma bola irregular, enfim, tudo isso. Ainda mais hoje com tantas bolas no jogo. Olha o Ortega, Elton! Foi na gaveta essa bola. O Juninho Pernambucano estava ali no canto direito, né? Na trave. Mas o Elton talvez não desse para o Juninho, hein? Foi lá e fez a defesa. Sensacional. Aí voltamos, a gente estava revendo o lance, mas o River chegou de novo. Tem pressa, claro, o River. Vem o Vasco aí com o Romário. Jorginho Paulista. Juninho Pernambucano. Vem o Vasco. Romário se manda, vai para a área. Aí a bola na esquerda para o Jorginho. Acompanhou o Coudet e ficou com ela. Está jogando o River com o Berizzo. 0. Vasco 0 River. O Vasco vai conquistando a classificação. Pode perder até por 2 gols de diferença. Veja Romário. Esse é o Clebson. Com o Jorginho Paulista se mandando como se fosse atacante. É um gás o Jorginho Paulista. Aí Juninho Paulista. Levantou no Romário. Botou na frente. Saiu Bonano. E no Morumbi o Palmeiras faz 1-0 com Tuta batendo o pênalti. O pênalti foi do Maldonado em cima do Galeano no intervalo. Você vai ver esse lance. Olha o lance do Romário. Olha. Com o peito ele já driblou o zagueiro. Eu achei que ele tinha sido puxado. Efetivamente foi. Aquela entradinha e tal, você vai e impede, mas independente disso a bola tinha sido cumprida. Mas foi puxado. Então pênalti, José Roberto Reit? Eu diria, é um lance muito complicado, Luiz, porque o árbitro não tem essa visão lateral. É uma jogada que o cara dá uma toquinha, mas que ele foi puxado, foi. Mas você define como um contato tolerável esse? Eu defino como um contato tolerável. Porque o futebol é um jogo de contato, né? Um encosta no outro, bota a mão, quer dizer, não tem como. Isso faz parte do futebol, diferentemente de outros esportes onde o contato não faz parte do jogo, não está na regra. Tanto foi tolerável que o Romário nem esboçou reação nenhuma. Aí o Coudet. Recebe na frente o Coudet. E o juiz marca a falta do Juninho Paulista sobre o Coudet. E ela é muito perigosa, favorecendo o River. Olha o lance aí, Reit. Você vê que o jogador tem a posse da bola, ele é disputado e atingido realmente, derrubado faltosamente. Olha lá, esse lance aí, por esse ângulo, percebe-se nitidamente. Eu repito que o River tem bons cobradores. O mais habilidoso é o Aimar. Mas Ortega também bate bem. A preocupação do Elton se justifica. Exatamente os dois. Ortega e Aimar estão posicionados na cobrança. 28 minutos. Aimar vai sair, deixou para a cobrança do Ortega agora. Vai lá Ortega, para a bola Ortega. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize.
E logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Portanto, lá no Morumbi, o Palmeiras fez 1 a 0. Já no show do intervalo você vai ver o lance do pênalti, a cobrança do Tuta. O empate lá não classifica mais o São Paulo, né? O São Paulo se classificaria com 0 a 0. Se for 1 a 1 nas faltas cometidas, 7 pelo Vasco, 3 pelo River. 4 delas do Nasa. Mas foram 1 a 1 em São Paulo, completando o jogo. A decisão da vaga será nos pênaltis. São regulamentos distintos, Copa Mercosul e Campeonato Brasileiro. Na Copa Mercosul não há como critério para desempate o gol feito na casa do adversário. No Brasileiro, sim. Mais uma falta do Nasa, a quinta dele no jogo, sobre o Ortega. E o Vasco vai permitindo que o River tenha essa liberdade de trabalhar a bola na intermediária para o ataque. Mais uma vez, a bonita imagem de São Januário, recebendo um grande público. O torcedor do Vasco cumprindo o seu papel, incentivando o time nos momentos decisivos. Ortega. Olha o Juninho Paulista. E o Romário com o Lombardi. O Lombardi já é a terceira que ele chega por trás forte no Romário. Aí o árbitro tem que se ligar nisso. Aquilo que eu já chamei a atenção anteriormente. O jogador argentino, ele usa de todos os artifícios que ele possa, legais e ilegais. E no caso específico, já é a terceira pancada que o mesmo jogador atinge o Romário. Tem uma hora aí que vai quebrar. E o pior, nem advertência verbal a receber. Já era jogada de cartão amarelo. Sérgio Noronha, o Vasco deve continuar desta forma, jogando com esta calma, com esta tranquilidade, é isso mesmo? Olha, o Vasco está jogando com calma. O Vasco está sendo pressionado pelo time argentino, que partiu para cima, domina, tem mais a bola. Agora, o engraçado é que os argentinos têm mais a bola e o Vasco teve as melhores oportunidades. Ali o Aimar jogando com o Angel. Novamente com o Aimar. Pelo jogo na direita, agora buscando o Koldé. Ortega vai para a área, ele tenta a jogada individual, faz o break, o Koldé. Recomeça com o Aimar, levou para o pé direito, o Aimar pode disparar o chute, a bola toca no Jorginho Paulista. E é escanteio favorecendo. O Nasa está caído no meio do campo, por isso o jogo está paralisado. Escanteio favorecendo o River, o Nasa vai ser. Agora você vê o Jorginho caído ali depois da bolada que levou. Nas finalizações, 3 do Vasco e 12 do River Plate. E claro que esse número retrata o maior tempo de posse de bola, a insistência, até a necessidade que o River tem de vencer o jogo. Como eu disse, o River partiu para cima, chutou mais, dominou o jogo até agora, indubitavelmente. Agora, os 3 chutes do Vasco foram 3 boas oportunidades. É aquela história do time que ataca em massa e que tem, de repente, deixa, de repente, espaço para o contra-ataque do adversário. É a história desse jogo. E nós vimos que o Angel acertou o Nasa. O Nasa está sendo atendido. Nós já mostramos para você. O Pablo Angel, de passagem, acertou um soco, um tapa ali no Nasa. E mesmo o River tendo uma boa atuação, o técnico Gadiego está bastante irritado aqui no banco. Já chutou os microfones, agora está brigando com o árbitro reserva. Ele está irritadinho, o Américo Gadiego. Estamos vendo o lance aí do Angel na passagem com o Nasa. A imagem grifada para você, e com o braço direito ele realmente atinge o Nasa. Ele primeiro também é puxado pelo Nasa. Escanteio para o River. Brasil e Argentina, jogo de rivalidade. Olha, uma vaga na decisão. Pode se segurar aí na poltrona, no sofá, na cadeira, porque vai ser assim até o fim. Levantamento para o Angel. Bola sobra no Iepes. E o Elton sai lá para fazer a defesa. Ronaldinho Gaúcho batendo falta. Olha ele decidindo a favor do Grêmio, como fez contra a Ponte. Grêmio 1, Sport do Recife 0. Já no show do intervalo você vai ter os lances. Porto Alegre já em fase de quartas de final. Primeiro jogo, Juninho Pernambucano. Olha o Juninho, passou o Juninho Paulista. Ela tocou no Trota. E o Nasa já retornou ao campo. Tudo bem com o Nasa, o Trota ficou ali se desentendendo com o Juninho Pernambucano. 33 minutos. Aí já é o Juninho Paulista.
Passou o Jorginho. Juninho vai para a jogada individual. Trouxe na diagonal, mas aí adiantou muito. A bola saiu do comando do Juninho. Ô Luiz, o detalhe é o seguinte, eu percebi a jogada ali do Juninho, do Trota em cima do Juninho. E o Trota deu um pontapé no Juninho. Agora o Vasco, que está jogando em casa, não pode entrar na pilha do argentino, porque isso eu sei como eles são useiros e vezeiros de fazer. Eles tentam tumultuar, entram para pancada. É a jogada do que o Nasa sofreu, aquela agressão, também é esse tipo de jogada que eles vão provocar. Então o time do Vasco tem que ficar calmo, tranquilo e não entrar na deles. O torcedor do Vasco, né, os jogadores, eles têm que ter em mente o jogo contra o River da Supercopa de 97. O River venceu aqui por 2-0. O River tinha um time espetacular, o Vasco também. Time com Marcelo Salas, etc. E o River venceu por 2-0. Houve uma agressão do Edmundo ao goleiro do River. O Edmundo foi expulso. São Januário, o estádio foi interditado pela Confederação Sul-Americana. E o River venceu o jogo. Então não adianta o Vasco entrar nessa pilha, porque a provocação faz parte. O argentino provoca de uma forma calculada. Olha lá o Nasa. Ortega fica com ela. 34 minutos. Olha o Ortega. Com velocidade, vai para a área. Tentou direto para as mãos do Elton. Veja lá o Juninho com o Trota. O Trota com o pé esquerdo chutando o Juninho. Right. Trota se desculpa. Veja, isso é que eu chamo de ser calculista. E aí o time da Argentina com o Angel levou para a esquerda o chute. Elton! No chute do Angel. Jogou pela linha de fundo. Toque do Aimar para ele. Levou para o pé esquerdo no cantinho. Olha o Elton. Pressão do River. 35 minutos. Ali o Ortega. Bola desviada, vai sobrando com o Elton. Faz a ligação com o Juninho Paulista. Berisco está na marcação. Paulo Miranda livre. E o lateral favorecendo o River. E o Paulo Miranda reclamando com o Juninho Paulista, mas a bola ficou ali na água, no campo molhado. Aimar. Aí o Angel. Novamente o Aimar. Tem o Saviola na esquerda. Marcado pelo Juninho Pernambucano. Tentou no Coude. Chegou legal o Jorginho Paulista. Bola voltou no Berizzo. Chute, foi lá o Elton. E a bola escapou, o chute do Berizzo longo. E é mais um escanteio. Agora o time argentino começa a criar oportunidades também. Além do domínio, está chegando. O Vasco, por enquanto, vai conquistando a classificação. Ortega na cobrança do escanteio. Bola volta no Aimar. Jogou o Clebson, os argentinos queriam um pênalti. Clebson passou mal. De presente para o Coude. E aí Paulo Miranda. Foi lá na raça e ficou com ela. Tem o Juninho Paulista na esquerda. O Pernambucano na direita. Veja ele aí. Aí tem espaço o Juninho Pernambucano. Abriu o Euler. Juninho Pernambucano levou, jogou no Paulo Miranda muito forte. Saiu o Bonano. Mais uma vez o talento de Ronaldinho Gaúcho. Agora Grêmio 2, Sport 0. Um lindo gol, hein? Termina o primeiro tempo. Aqui vem o River. Também em andamento no Morumbi. O Palmeiras vai vencendo o São Paulo. Termina nesse instante 1-0 Palmeiras. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Figo, Zidane e Rivaldo, um desses três craques indicados pela FIFA, vai ser eleito o melhor do mundo. Para você, o melhor do mundo é um desses três ou outro craque que não está na lista? A escolha do torcedor, domingo, no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. O Romário não concorda com essa lista. Essa semana ele disse que não entende como jogadores como ele, o Ortega, aqui do River, e o Riquelme, do Boca Juniors, não estão nessa eleição. Por enquanto os jogadores que atuam fora da Europa estão discriminados pela FIFA, digamos assim. Aí o River segue a pressão com o Coude. Tem o chute cruzado. Bola toca no Jorginho Paulista. E
É lateral para o River. Segue a pressão do futebol argentino sobre o brasileiro aqui em São Januário. Aimar, Ortega, os craques do time do River. São 7 jogadores pretendidos por equipes do futebol europeu. Vai lá o Saviola. Berizzo. Ortega girou, passou Aimar, é para ele, levou para o pé direito, Aimar, o lance, o chute vem do Saviola e a bola toca no Olivan. A dúvida ali entre os atacantes do River. Quem vai finalizar? Ajudou o posicionamento da jogada. Olha só, o Aimar chega, será que chuta o Aimar? Será que chuta o Saviola? E o Olivan cercou. Escanteio já cobrado. Ortega e o tiro de meta. Eu acho que todos eles, tanto o Saviola como o Angel, o próprio Ortega, eles tocam demais a bola, né? Eles custam a chutar, tocam demais, eles enfeitam muito a jogada. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Os passes errados, 8 do Vasco, 17 do River. Tomaram tirando a água. Aí, portanto, nos passes errados, claro, o time do River tem mais a posse de bola. Evidentemente que está sujeito a errar mais passes. Já tem um show do intervalo para você. Os gols do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai largando com o pé direito nas quartas de final. Vai vencendo o Sport do Recife com 2 gols do Ronaldinho. 2-0 para o Grêmio. E o Palmeiras vai eliminando o São Paulo, vencendo por 1-0. Gol do Tuta. Aí o Clebson. Com o Paulo Miranda. Romário passou. Vamos ver o Paulo Miranda. Virou no Euler. Levantou na direita com o Juninho Paulista. Dominou bonito, com estilo. Pé esquerdo, o chute não saiu legal. Aí o Euler. Para o Jorginho Paulista. Clebson está na área. Cruzamento, Placente. Aí sai jogando o Placente. A falta do Juninho Paulista sobre ele. 41 minutos. Olha a galera do Vasco. Presença marcante para incentivar o time, buscando a decisão da Copa Mercosul, feito inédito na história do Vasco. Aí o Aimar. Berizzo. Trabalha com o Ortega. Em cruzamento do Ortega. Desvio do Clebson. O suficiente. Jogadores do Rio queriam um toque com a mão do Clebson. O Berizzo está lá, pressionando o juiz do jogo. José Roberto Reit, a arbitragem do Jorge Larionda do Uruguai foi boa no primeiro tempo. Vamos acompanhar esse lance para ver o que acontece. Olha lá, é de cabeça, legal. A arbitragem dele está aceitando essas reclamações, os pontapés, as entradas sem bola, 2 entradas, uma no Pedrinho, no Juninho, perdão, a outra no Nasa. Ele está administrando o jogo. O importante é que a equipe do Vasco não está entrando na pilha dos argentinos e com isso consegue levar a partida. Mas não tem comprometimento no jogo. Olha lá o Juninho Paulista. Tomou a bola do Koudé, sai jogando com o Nasa. (42 minutos e 40). 0 Vasco, 0 River. Resultado que vai classificando o Vasco para a grande decisão da Copa Mercosul. Placente. Aí o Berizzo. A inversão buscando o Koudé. Júnior Baiano estava sozinho, mas preferiu dar um chutão lá nas sociais do Vasco. E o Romário, que estava vendo a jogada com o mesmo ângulo de visão da gente, ou seja, sabendo que não tinha nenhum contrário, nenhum jogador do River, não gostou. Corte do Odivan. No vazio lá para o Nasa. A livre do Romário aí no círculo central, mas houve a falta, favorecendo o time do Vasco. Vão ser 3 minutos de acréscimo. Estamos com 40.
43 minutos e 40, vamos a 48 no primeiro tempo. Diminui a chuva em São Januário, no Rio de Janeiro, mas ainda continua. Juninho Pernambucano. Juninho Paulista. Entre 4 jogadores, ele mesmo assim consegue o cruzamento para a defesa do Bonano. Aí o Placente. 44 minutos do primeiro tempo. Vamos a 48. O Vasco que não perdeu nenhuma partida na Copa Mercosul, jogando no Rio de Janeiro, sustentando esta invencibilidade na Mercosul. Olha aí o Aimar. Ortega. Cruzamento direto para as mãos do Elton. Sérgio Noronha. 0-0, jogo movimentado no primeiro tempo, Noronha. Jogo inteiramente do River no primeiro tempo. O Vasco conseguiu 3 oportunidades em contra-ataque, mas o River dominou o jogo inteiramente. Teve mais a bola, pressionou. Apenas há um excesso de toques por parte dos atacantes do River. E logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Já no show do intervalo, gol do Palmeiras no Morumbi, vai vencendo. Palmeiras que vai fazer a decisão da Mercosul contra, por enquanto, o Vasco. Olha o Angel, jogando no Saviola. Agora vai ficar lá no Koldé. O Romário estava ali próximo, mas... Olha ali o Romário, eu não quis saber de lá marcar o Koldé, não. O Romário que, como capitão do time, incentivou, reclamou, gritou muito com os jogadores. Olha lá o Koldé. Jogou o Jorginho Paulista. Mas havia o impedimento. O jogador saiu da linha de fundo, apesar da bola desse corpo, e voltava. No momento que ele voltou, o árbitro, o assistente no caso, o Carlos Lopes, pegou o impedimento bem marcado. E o Romário está lá, passando instruções para o time. Olha o lance do impedimento aí. Impedimento, você vê que a bola, quando é lançada, o jogador no meio, impedido. Ele corre em direção à bola, participa da jogada. Isso é o que importa. Se tivesse ficado parado, permitido que seu companheiro entrasse, seria uma jogada legal. Mas já no show do intervalo, os 2 gols do Grêmio. No intervalo, o jogo em Porto Alegre, o Grêmio vai vencendo com 2 gols do Ronaldinho. Vai vencendo o Sport do Recife, do técnico Leão. Leão da Ilha. 2-0, nada definido, né? Esse é o primeiro jogo das quartas de final. Vai lá o Ortega. Elton sajonando com o Paulo Miranda. Vamos nos aproximando dos 47 minutos. Vem o Euler. Aí teve liberdade, teve espaço. Lombardi na marcação. Juninho Paulista faz a aproximação. O Euler leva. Pode tentar o chute daí. Corte do Trota. Aimar. Vai passar o Angel no comando. Saviola está na esquerda. Aimar jogou no Angel. Protegeu, tentou no Ortega. E o Jorginho Paulista atento. Tirou. Paulo Miranda. Aí o Euler. Outra vez o Paulo Miranda. 47 minutos e meio. Já o show do intervalo para você. Os lances do primeiro tempo. Vasco mandou bola na trave. O River teve grandes oportunidades. Os gols do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 0. Palmeiras 1, São Paulo 0. Grêmio 2, Sport do Recife 0. E outras atrações no nosso show do intervalo. Olha o Juninho Paulista aí. Recebendo, tentou o drible. E o Iepes dominou. O juiz marcou falta do Juninho Paulista no Iepes. Quando nesse instante, Jorge Larionda apita fim de papo no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 River. O show do intervalo começa com Renato Ribeiro e Eric Faria. Vamos conversar aqui com o Júnior Baiano. Baiano, o Reit, o nosso comentarista, observou que os argentinos catimbaram muito nesse primeiro tempo. Como fazer para manter a cabeça fria? Nós temos que jogar futebol, nós já sabemos a maneira deles. Temos que esquecer o que eles fazem. Nós temos que ter cuidado com o juiz, para o juiz não entrar na manha deles e, de repente, marcar um pênalti ali.
Obrigado, Baiano. Renato Ribeiro. Vou ver aqui o Romário. Romário, muito cativo dos argentinos. Você chegou até a discutir com o Lombardi ali no lance. Isso faz parte do jogo. Mas o importante é que o Vasco tá tentando fazer o certo, né? A gente já chegou algumas vezes na frente do gol. Nós temos que agora aproveitar mais as oportunidades. Você falou muito com seus companheiros também, por quê? Para não cair nesse jogo dos argentinos? Tem que procurar soltar mais a bola. Beijo aberto. Show do intervalo está no ar para você. Olha o Romário aí, como capitão, participando, gritando, incentivando. É isso, tem que fazer a parte também de capitão do time. O Romário que é o mais experiente do Vasco hoje dentro do campo de jogo. Mas 12 jogos em um mês, média de um jogo a cada 2 dias e meio. A maratona vascaína começou no dia 31 de outubro. E se o Vasco chegar às decisões da Mercosul e da Copa João Avelange, essa maratona só acaba pertinho do Natal. Com bola rolando no segundo tempo, nós vamos conhecer o adversário do São Caetano nesse confronto aí. E o outro jogo, já pelas quartas de final, o Grêmio vai vencendo 2-0 o Sport do Recife. São Januário, nós vamos para o reinício de jogo. São os lances do primeiro tempo. Romário que foi muito caçado no primeiro tempo pelos zagueiros do River Plate. E o Vasco vem com o mesmo time do primeiro tempo. O River Plate também não mexeu. Foi a grande chance do Romário. Que defesa do Bonano com o pé direito, goleiro da seleção da Argentina. E nesse drible no IEPS do Romário, o toque com o peito foi muito forte, né? Mas é um lance de quem tem raciocínio muito rápido. Aqui o Vasco pode perder por até 2 gols de diferença, que estará na decisão da Copa Mercosul para enfrentar o Palmeiras. Autoriza Jorge Larrión, da bola rolando. Começa o segundo tempo em São Januário. Aqui vale uma vaga na decisão da Mercosul. Os outros jogos são pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o primeiro jogo, tá 2-0. E o São Paulo, como eu já disse, está perdendo para o Palmeiras por 2-1. E o empate 2-2 não resolve mais para o São Paulo. Esse empate é do Palmeiras. Empate a partir de agora classifica o Palmeiras lá no Morumbi. Impressionante esse Palmeiras, o Operário Palmeiras. Algumas denominações para esse Palmeiras, que tem uma folha de pagamento reduzida, um time sem estrelas. Mas está também de bem com a torcida. Vai ser o adversário aí por enquanto do Vasco na decisão da Copa Mercosul. Lotado São Januário. Vai ver o Vasco com o Romário. Veja o Euler. E ninguém na área no ataque do Vasco. Agora sim o Romário. Jogou no Juninho Paulista, a chance do chute. Vasco 1, River 0. Mas esse zagueiro argentino que abre as pernas e pula de costas, mata o goleiro Bonano. Mata, tira inteiramente a visão do chute do Juninho Paulista. Vem aí o River com o Aimar. Cruzamento para o corte do Clepson. Aí o Juninho. Chamou o Berizzo, queria a falta o Juninho, mandou seguir o juiz do jogo. Para a situação do Vasco, fica até mais confortável. E o Anjo vem aí. Veja o colombiano, vai para a área. Gostou de voar na marcação, ele errou o passe, o Nassa. Que finta, hein? Romário de primeira, que bola do Romário para o Juninho Paulista. Que bola do Romário, que percepção. Euler está no comando, jogou no Romário.
Faz o giro. Juninho Pernambucano, chegou fácil o Vasco. Olha o Juninho. Driblou. E a falta. O Vasco vem com tudo no segundo tempo e Yeps pegou o Juninho Pernambucano. Falta é ótima para o Vasco. E o delírio da torcida vascaína. Veja a preocupação do Bonano. Ali o Romário. O Romário tem treinado muito ultimamente. Cobrança de falta. E os dois Juninhos, o Pernambucano e o Paulista. O Juninho disse, bate você. A leitura labial ali. Aí o Romário apontou para a bola, apontou para o Juninho. Claro, o Romário de costas. Olha o Romário. Partiu para a bola. Jogou no Juninho Paulista. E o Placente fica com ela. A situação continua a mesma na Copa Mercosul, diferentemente do Campeonato Brasileiro. Gol fora de casa não é critério para desempate, enquanto você está revendo o gol do Juninho. No cantinho, inapelável. Então, o River tem que vencer por 3 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Tem que repetir o placar de Buenos Aires. Daílson diminui. Grêmio 2, Sport do Recife 1. Gol importante do Sport, hein? Aí Juninho Pernambucano. E a falta sobre ele. Foi o 4º gol do Juninho Paulista na Copa Mercosul. Nasa jogou no Euler. Por cobertura, jogou pela linha de fundo o Euler. Vamos ao gol do Sport do Recife, na tela da Globo. Tem o escanteio e o Daílson de cabeça com estilo no cantinho, diminuindo para o Sport. Portanto, agora 2-1, o Sport diminui a diferença, 1 gol a diferença. E agora, por exemplo, 1-0 para o Sport no Recife, no segundo jogo, classifica o time pernambucano. É ensurdecedor o grito do torcedor do Vasco. Vem o River com Ortega. Jogando para o Ángel. Com ele o Júnior Baiano tirando da área. E a 4ª vez que o jogador argentino, quando sente que a bola não lhe é favorável, ele se joga na área. O árbitro não está deixando passar lá. Não é nada, não existe nada, nenhuma irregularidade, ele se jogou. E o árbitro tem que paralisar a jogada e divertir com o cartão amarelo. Está jogando o Juninho Paulista, sempre guerreiro. Aí o Romário pela direita, com o pé esquerdo o passe do Juninho. Romário, de primeira no Juninho Pernambucano. Olha a chance de mais um para o Romário. Chegou para tirar o Placente. Olha a volta no Paulo Miranda. Vai para a jogada individual e acaba desarmado. A verdade, Sérgio Noronha, é que o River agora dá o contra-ataque de uma vez para o time do Vasco. Claro, o desespero aumentou com esse gol do Vasco logo no início. E aí fica aberta. Fica aberta aí a porta para o contra-ataque do Vasco. E aí o cartão amarelo para o Paulo Miranda. O Paulo Miranda recebe o cartão porque segurou. Em contrapartida, o jogador argentino deu-lhe um soco. E o árbitro, para paralisar a jogada e marcar e dar o cartão amarelo para o Paulo Miranda, no mínimo teria que sair o cartão amarelo. Também para o jogador argentino, que no caso ali era o Aimar, se não me engano. É ele mesmo. Vai chegando lá o Jorginho Paulista, o Paulo Miranda e outra falta sobre o Ortega. Já ali o Ariel Ortega posicionado na cobrança da falta para o River. No confronto Brasil e Argentina vai dando o Brasil na decisão da Copa Mercosul. Palmeiras já está lá e está muito próximo também da classificação no Brasileiro. Vai vencendo o São Paulo por 2-1 no Morumbi.
finta no Angel e o torcedor do Vasco vai à loucura. Bola sobra com o Placente. Bom lance do Placente. Tentou no Ortega e a falta sobre o Placente cometida pelo baiano. Ele marca um tiro livre direto. Agora, o Lombardi, numa disputa de bola com o Romário, a bola já havia tocado, deu um outro pontapé no tornozelo do Romário. Quer dizer, o negócio tá ficando chato, né? Tem o chute longo, Elton! Bola voltou. Aí o Koldé, desarmado. Jogou o Jorginho Paulista, jogou no Euler. Mais um contra-ataque do Vasco. Jogadores do River, como uns loucos, a correria aí pra cima dos atacantes do Vasco. Juninho Paulista, Romário fica na direita. Olha pro Romário, tenta o chute direto, Bonano! Que bomba do Romário! No peito do goleiro da Argentina. Aí o Euler. Mandou seguir o juiz nesse lance ali. O Lombardi e o Ortega na marcação do Euler. Veja o trabalho do Berizzo. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Trabalho do Koldé, jogando no Angel. Angel jogou no Aimar. Olha o chute do Aimar para a defesa do Elton. Tem só 21 anos o Aimar. E ele é dono de um temperamento muito forte depois de uma briga com a imprensa argentina. Juninho Pernambucano, botou na frente, vai na velocidade. Tá marcando só o tiro de meta. O Jorge Larrionda. O Osvaldo invade o campo pedindo pênalti. Vamos ver o lance aí. Height. Olha, ele foi tocado, o Juninho Paulista o Juninho tinha tocado a bola lá. Ele aí é derrubado, ó, nesse momento. Foi pênalti, não tem o que discutir. Pênalti. Árbitro,zinho vagabundo esse, não vale a passagem que pagaram para ele. O Eric vai completar a informação do Aimar já já para você. Ortega. Jogando no Koldé. Aimar. Mais uma vez no Ortega. Aí levantou para o Koldé. Júnior Baiano com o peito. Jogando no Elton. Então, concluindo, Luiz, o Aimar, apesar de muito talentoso, ele tem um temperamento muito forte. Há 2 anos ele não dá uma entrevista, ele não conversa com a imprensa argentina. Juninho Paulista, o autor do gol do Vasco. Agora tocou no pé esquerdo dele, saiu do raio de ação na hora do chute, errou o passe. Contra-ataque do River com o Angel. Vai para cima do Baiano, levou para o pé direito, disparou o chute. Elton vai lá para defender. E a bola não sai, é lá e cá. Mais uma boa defesa do Elton. Olha o Paulo Miranda, botou com muita força na frente. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. E daqui a pouco, logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Olha lá o Saviola, Júnior Baiano com ele. O escanteio favorecendo o time do River. Campeonato Brasileiro, Grêmio 2, Sport do Recife 1, quartas de final, primeiro jogo. Oitavas de final. A definir o adversário do São Caetano, no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 2. O empate de 2-2 classifica também o Palmeiras. Portanto, o Palmeiras vai seguindo no Campeonato Brasileiro. Vai lá, Elton. E a falta do Juninho. E o Elton já está lá para orientar a formação da barreira. Veja como o Juninho chega forte e derruba o Aimar. E ali é a posição adequada para o Aimar. É a posição preferida deste que está ajeitando a bola. Vamos ver a distância da barreira. Correta. Vai para a cobrança o Aimar.
E aí a falta cometida sobre o Juninho pernambucano. Vai dar o Vasco para fazer a cobrança da falta. Veja de novo o lance. Amanhã, o Globo Repórter viaja pelo Rio Amazonas e mostra sua surpreendente e exótica natureza. Amanhã, depois de Laços de Família, no Globo Repórter. E a chuva não para um instante em São Januário. Chove muito. Mas a chuva não é capaz de esfriar o torcedor do Vasco. Aí Berizzo. Levantamento para o Koldé. E o corte do Nasa. Escanteio para o River. Aí para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento. E é só tiro de meta. Câmera mais em ação. O gol do Vasco para você. O gol do jogo. Juninho recebe. Aí pega de primeira. Que bonito. No cantinho. Mais um lindo gol do Juninho Paulista. Aos 27 anos, 1,67 m. Ele é mais baixo que o Romário. O Romário tem 1,69 m. São os baixinhos infernais do time do Vasco da Gama. Nesse momento, o River Plate faz a sua primeira substituição. Sai o número 7, Saviola. Entra Cardetti, que também é atacante. E tem 3 gols na Copa Mercosul. Cardetti, número 19. Saindo Saviola. Aí o Juninho Paulista ficou com a bola. Jogou no Romário. Tem o Euler na direita. Lance individual do Romário. Que pintura! Olha, sobra no Euler. Vai na linha de fundo. Levanta para o Romário. Chegou para tirar o Trota. Vai brigar o Juninho Paulista. Aí o time do River. 19, Cardetti. Saiu Saviola, número 7. É a única modificação por enquanto no jogo. Júnior Baiano estou contra o corpo do Angel. Deixou seguir o juiz do jogo. Aí o Aimar. E a falta do Paulo Miranda. E agora o Cardetti e o Juninho Paulista. O Cardetti agrediu o Juninho Paulista. O juiz está expulsando os dois. A falta está sendo cobrada, não está valendo. E para o Vasco, perderam um jogador. Da importância do Juninho Paulista para a decisão. É isso, é futebol argentino. Aí, princípio de confusão, José Roberto. E eu chamei atenção para isso, que os jogadores não deveriam entrar na pilha. Eles são os vezeiros em fazer esse tipo de comportamento. Tenho essa experiência de longas rodadas pela Argentina em Copa Libertadores da América. Resultado, um Juninho Paulista. Um jogador que não bate ninguém, não dá em ninguém, capaz de fazer um gesto, é expulso porque foi agredido e levantou naturalmente o jogo. Foi em cima do jogador. Resultado, o árbitro estraga, né, o jogo porque não teve pulso de coibir no momento exato, na hora que as coisas aconteceram, principalmente no primeiro tempo. Nós mostramos no intervalo 3 jogadas de agressão que passaram batido. O Juninho Paulista não se conforma, ele está inconformado com a expulsão. Depois desse lance aí do Aimar, o Aimar ficou ali, fez uma firula na frente do Paulo Miranda. O Paulo Miranda foi e definiu com falta a jogada. Olha, ele empurra o Juninho. Olha só, o Juninho reage. E o Koldé faz isso aí. E foi expulso por isso. E o River pode diminuir com o Ortega chutando. Olha, toca no corpo do Jorginho Paulista. Mas a expulsão do Juninho Paulista, José Roberto Reit. É aquilo que eu disse, absurda. E ele foi puxar aquela hora, só entrada para vermelho. Não tem que pensar 2 vezes. Perfeito, vai mostrar. É isso aí. E não adianta, os jogadores do Vasco têm que sair daí. Não podem ficar. Tira todo mundo, porque é isso que eles querem. Tumultuar e criar problema. Vai expulso o Trota. Bom, nós estamos avisando desde o início do jogo. E os jogadores do Vasco sabem. Esse é um conceito absolutamente antigo do futebol argentino. Diga. Vamos ver aqui o Juninho Paulista. Juninho, o que houve no lance? Não,
sido mal interpretado pelo árbitro, pô. Nós só, simplesmente trocamos empurrão, ele manifestou que a gente estava brigando. Juninho muito nervoso indo pro vestiário. Vamos ouvir rapidinho aqui o Oswaldo. Oswaldo, os argentinos queriam esse tipo de jogo, né? Qual é a nacionalidade do árbitro? Uruguaio? Então não são os argentinos, é o árbitro. Ele está provocando isso o tempo todo. Sempre foi assim na Mercosul. A Mercosul vale muito dinheiro, entendeu? Todos os nossos jogos fora e até aqui nós temos encontrado esse tipo de coisa. Eu vi um pênalti aqui no Juninho, ele não deu. Ele não significa as faltas argentinas, ele só significa a nossa. E acabou beneficiando o infrator quando expulsou o Juninho também, que foi agredido pelo jogador argentino. E a torcida vai arremessando muitas latas aqui no campo, dos próprios jogadores do Vasco pedindo para a torcida parar. A falta do Trota é absurda, é criminosa a entrada do Trota. E agora vai pisar ainda no Euler. O Euler fica ali, ele vai se aproximar do Euler. Olha o Trota, vai pisar na perna do Euler. É isso aí, Luiz, isso é uma coisa que foi avisado, foram alertados. Realmente é muito difícil você lidar com um jogador argentino, principalmente com derrota. E agora com esse Solé vai ser um problema. Tem que tomar cuidado do jogador do Vasco. E aí está marcada a falta do Euler. Então é o seguinte, para completar, torcedor do Vasco também tem que ter esse discernimento. Porque ficar tirando as coisas, de repente no relatório, a Sul-Americana interdita São Januário. Como já aconteceu num outro Vasco e River, uma situação até parecida, só que a briga acabou sendo generalizada. O Vasco não pode entrar nessa pira, tem que ter controle. E não é possível que os jogadores, que a comissão técnica não tenham dito isso o tempo todo antes da partida, né? Veja lá o Aimar. Angel tá na área. Também o Cardete, é pro Cardete, pegou de primeira, vai lá, o Elton fica com ela. Mas está jogando com o Paulo Miranda. Portanto, 3 expulsões. Trota e Coudet no River e Juninho Paulista no Vasco. Outra falta feia lá, do Berizzo. Falta não, agressão. Agressão. Falta porque a bola tá rolando, tinha que parar, além de tudo, marcar a falta, né? Além de botar para fora o jogador argentino. Aí o Placente. Veja o Angel. Daqui a pouco o Pedrinho, camisa 10 no Vasco. Angel, com ele o Júnior. Júnior Baiano só acompanha, vem o Angel. Tentou jogar no Cardete. E a recuperação do Clebson. Euler dominou com o braço. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. E vai sair Nasa para a entrada de Pedrinho, camisa 10. Daqui a pouco o Pedrinho, portanto, no Vasco. Veja o Nasa. Trabalhando com o Paulo Miranda. Aí o Clebson. Jogou no Euler. Botou na frente, vai com o Placente na velocidade, melhor para o lateral do River. Bom, Noronha, agora o River com 2 jogadores expulsos e o Vasco com 1. Essa é a nova configuração aí do jogo. E entra o Pedrinho, provavelmente, para dar mais velocidade ao time do Vasco no contra-ataque. Que uma vez com o River com 2 homens a menos, para o Vasco fica mais fácil contra-atacar. Vai jogando o Nasa. Aí Juninho Pernambucano. O Vasco tem que ter controle emocional para não ter mais jogadores expulsos, né? O Vasco segue na competição, o River não. Falta do Ortega. Falta Juninho Pernambucano. Diga, Raid. Falta sem bola lá. Vamos lá, toca a bola lá. Sem bola. Nem dizer, senhor, por favor, não. É o mínimo que ele poderia fazer. Realmente é um absurdo, sabe? São essas coisas que ele fala, não é aqui barrismo, não é nacionalismo, não. É questão de futebol. Eu gosto de futebol jogado limpo, tecnicamente. E infelizmente o que nós vemos agora, já tivemos no primeiro tempo, é o River dando pontapé. Com o árbitro realmente fraco.
falei que ele não valia a passagem, né? Tá jogando o time do River. Trabalho do Berizzo com o Ortega. Joga no vazio agora para o Lombardi. Aí o Aimar. Na esquerda com o Cardete. Tem liberdade o Cardete. A chance do empate. Elton fica com ela. Dois jogadores do Vasco ali para bloquear a finalização do argentino. Olha lá o Juninho, outra falta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. Oswaldo está pedindo para o time tocar bola e saiu o cartão amarelo para o Cardete pela falta no Juninho. Pedrinho com o Jorginho Paulista. Olha o Jorginho. Falta violentíssima do Lombardi, tem que expulsar. Tá mostrando cartão amarelo pro Lombardi, que pegou o Romário no primeiro tempo inteiro, Wright. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu já vi árbitro fraco, já vi árbitro... Olha lá, quer ver, ó? Sem bola, rapaz, isso é expulsão, isso é por trás, isso é agressão. É um absurdo, efetivamente é um árbitro que não tem personalidade, não tem autoridade para estar numa partida internacional, nem para ser da FIFA, porque ele se acomoda. Lá quando a gente tirava 4, 5 jogadores, acabava com uma partida, já era temperamental. Não é isso não. Isso não é futebol. Futebol é técnica, é na bola. E o desespero dos jogadores argentinos já vem desde o primeiro tempo. Vou repetir, não quero falar mais, porque eu não quero ser chato. Muito ruim o senhor Jorge Larriola. Que, olha só, se isso não for cartão vermelho, a falta um cara direto para fazer boletim de ocorrência. Isso é uma agressão mesmo. E a gente continua batendo naquela tecla. O Vasco não pode entrar na pilha e sair, partir para agressão para ter ou para não ter outros jogadores expulsos. Olha lá o Juninho na cobrança da falta. Ele pega bem, hein? Vamos responder com gols. É isso. Olha lá o Juninho na cobrança. Veja o Juninho. Partiu para a bola. Direto. Corte do Yepes. Olha a volta no Pedrinho. Juninho pernambucano. Pedrinho. Olha o Romário, dominou o Romário, passou o Clebson, Romário balançou o corpo, tentou botar na frente e ganhou, arrumou o escanteio, não, o juiz deu falta do Romário. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Olha o Cardete, recebeu livre na frente. Cardete domina. E o corte do Odivan. Está pedindo para voltar o Jorginho, o juiz agora autoriza. Vem o Vasco com o Paulo Miranda. Aí o Euler. Começa com o Clebson. O Vasco troca passes e o torcedor vai junto com o grito de olé. Pedrinho. Ortega pegou o Jorginho Paulista fora do lance. O jogo prossegue. Paulo Miranda. Euler. O calcanhar do Euler foi no vazio. E o Guedes, mais uma vez, pegou o jogador do Vasco, no caso aí o Paulo Miranda. Também aquela tocada, jogou a bola e entra por trás e pega. Brincadeira, cara. Olha, com a conivência desse árbitro, os argentinos conseguiram fazer de um jogo que estava bonito, bem disputado, um espetáculo feio, triste e violento. Você viu nos números de faltas? 20 cometidas pelo Vasco e 16 pelo River. Faltas. Agora eu dou um negócio, falta existem, né, algumas distinções, a falta violenta, agressiva, né, ou aquela faltinha diante do jogo. E as 16 do River vale por umas 40 ou 50 do adversário, se pudesse fazer um comparativo. Já Jorginho, camisa 2 no Vasco. Entra, portanto, o Jorginho, que embora seja um jogador muito experiente, também tem um temperamento esquentado, o Jorginho, né? 28 minutos.
E vai sair o Juninho Pernambucano para a entrada do Jorginho. Domingo no Esporte Espetacular, Figo, Zidane, Rivaldo, um desses 3 craques indicados pela FIFA, vai ser eleito o melhor do mundo. Para você, o melhor do mundo é um desses 3 ou um outro craque que não está nessa lista? A escolha do torcedor, domingo no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. O Vasco vai chegando à decisão da Copa Mercosul. Vencendo o River por 1-0, venceu lá por 4-1. Aqui gol do Juninho Paulista, que foi expulso. Vem aí o Jorginho Paulista, marcado pelo Aimar. Jorge Larrionda entendeu que não houve falta do Aimar nesse lance. Ele não entende nada de nada, houve puxão e falta. Desculpe, Raid. Não, tranquilo. Aí Ortega. E o Clepson recomeçando lá com o goleiro Elton. Está jogando com o Júnior Baiano. Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai vencendo o Sport por 2-1. Quartas de final. Primeiro jogo em Porto Alegre. Daqui a pouco a terceira substituição no Vasco, Mauro Galvão, camisa 4. E no outro jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai conquistando a classificação, vencendo o São Paulo por 2-1. A 44 minutos do segundo tempo, Palmeiras pode até empatar 2-2 que se classifica. Palmeiras e São Caetano, Sport e Grêmio, desses confrontos saem, os vencedores jogam na fase semifinal. Domingo, o Vasco tem o Paraná, primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro, aqui em São Januário. E vai sair o Júnior Baiano para a entrada do Mauro Galvão. Veja lá o Júnior Baiano. Esse é o Clepson. Já está marcando impedimento. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Aí o Ortega, jogando com o Aimar. Tenta a jogada de linha de fundo, o Aimar, marcado pelo Odivan. Aí usa a habilidade, levanta para o Anver, de cabeça para a defesa do Elton. E no basquetebol, hoje nós tivemos a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 118-107. E o Oscar Monsanta rompeu a marca dos 45 mil pontos em jogos oficiais, hein? Parabéns ao Oscar Monsanta, que hoje fez 39 pontos. E aí a falta favorecendo o time do River. Para fazer a cobrança. Mauro Galvão e o Jorginho. Primeiro o Jorginho, também o Mauro Galvão. Saindo, portanto, o Juninho. Entrando o Jorginho, número 2. E vai entrar o Galvão no lugar do Odivan. Aliás, no lugar do Júnior Baiano, corrigindo. Júnior Baiano, número 13. Vamos ver se agora o árbitro reserva, o Wagner Tadeiro, consegue acender a plaquinha lá com o 13. A plaquinha completa. Veja aí, Júnior Baiano vai saindo. E entrando o Mauro Galvão. E a falta para o Aimar, cobrar para o River. 32 minutos. Aí também o Carnetti jogou pela linha de fundo. Bom, Noronha, o jogo, além das expulsões, eu repito, Trota e Koldé no River, Juninho Paulista no Vasco, com muitas modificações e com o River praticamente entregando os pontos a partir do momento que passou a agredir os jogadores do Vasco. Ficou completamente diferente, né? Olha, o futebol acabou mais ou menos aos 10, 15 minutos do segundo tempo. A partir daí não houve mais futebol. Muito pontapé
O time do Vasco tentando tocar a bola, já tendo a classificação garantida. A diferença de gols é muito grande, com mais esse gol que o Juninho fez com 1 minuto e meio de jogo, no segundo tempo. Então o futebol acabou, não há nem o que comentar a respeito desse jogo. O futebol acabou, a pontapé dos lados argentinos, espero que eles fiquem mais calmos agora. E o Vasco tentando tocar a bola e tentando fugir exatamente desse pontapé. E o River está mexendo pela segunda vez, sai Ortega, 21, entra Cuevas, número 26. Modificação aí no time do River, entrando o Cuevas. A confirmação da modificação para você. Aí Mauro Galvão. Olha a experiência de 1027 jogos. Termina São Paulo 1, Palmeiras 2. O Palmeiras segue. O torcedor do Palmeiras está chamando o time de genérico, né? No sentido figurado, em função dos medicamentos genéricos. Um time que não tem lá jogadores famosos, mas que está dando resultado. E está nas quartas de final para enfrentar o São Caetano no Campeonato Brasileiro. Aí está o Gadiego, técnico do River Plate. Mas então o genérico está na moda, né? Pois é, Noronha. E o Grêmio vence o Sport por 2-1 aí, já quartas de final, hein? Segundo jogo, domingo na Ilha do Retiro. Nada resolvido nesse confronto aí. 1-0 para o Sport. Domingo classifica o Sport. Vitória por 2-1 do Sport, pênaltis. Portanto, o Campeonato Brasileiro tem Cruzeiro Internacional, Paraná e Vasco. Ontem 1-1 Cruzeiro Internacional, segundo jogo sábado. Paraná e Vasco, primeiro jogo domingo. Aí os vencedores se enfrentam nas semifinais. E do outro lado, Sport e Cruzeiro, São Caetano e Palmeiras. Sport e Grêmio, hoje 2-1 para o Grêmio. E São Caetano e Palmeiras, primeiro jogo domingo. Coincidentemente, o São Caetano manda suas partidas no estádio do Palmeiras. Deve, claro, no jogo que terá o mando do São Caetano sair, jogar no Pacaembu, no Morumbi. São Caetano fica na Grande São Paulo. Aqui o Vasco vai vencendo 1-0, gol do Juninho Paulista. Foi expulso e, portanto, vai desfalcar o time aí na primeira decisiva da Copa Mercosul. E contra o Palmeiras, um grande clássico do futebol brasileiro. E o primeiro jogo marcado para o Rio de Janeiro, Luiz. Veja aí o trabalho do Cuevas. Mais atrás do Placente. Vai disparar com a esquerda. O desvio. Elton. Tá ligado, tá iluminado o Elton. Como informou o Eric, portanto, primeiro jogo da decisão, Palmeiras e Vasco no Rio. Aí segundo jogo em São Paulo. E se houver a necessidade de um terceiro jogo, que é o que prevê o regulamento da Copa Mercosul, também em São Paulo. Uma melhor de 4 pontos a decisão da Copa Mercosul. Veja lá o Cuevas. E o corte do Euler. Bom, José Roberto Reit, fica a expectativa do que a Confederação Sul-Americana, qual a providência que ela vai tomar em relação ao Jorge Larrionda, que apitou Brasil e Colômbia nas eliminatórias, não agradou ninguém. E hoje aqui prejudica o Vasco na expulsão do Juninho Paulista. A Confederação Sul-Americana tem nessa partida 2 observadores, o delegado e o observador de arbitragem. Eu não tenho certeza quem é o de hoje, não vi essa escala, me parece que poderia ser até o Cláudio Cerdeira. Ele vai fazer o relatório, vai fazer tudo aquilo que aconteceu. Me preocupa um pouco essas latas e essas coisas que foram jogadas do lado de cá, onde nós estamos, que é a arquibancada, porque o relatório, tendo isso, há a possibilidade de ser criado um problema. Agora, esse árbitro, só para encerrar, é o árbitro que chamava-se copeiro na década de 70 e 80. Aquele árbitro que levava o jogo, o pau quebrava, entendeu? E ele acabava o jogo. Todo mundo, árbitro copeiro de Copa Libertadores, que era a competição mais difícil. Ele está fazendo uma arbitragem igual aqui, uma competição muito mais organizada. E o Vasco vencendo por 1-0, o gol do Juninho Paulista. Um bonito gol do Juninho. A título de informação, Reit, o representante da Sul-Americana hoje aqui é o senhor Hildo Nejar. Os passes errados, 11 do Vasco, 31 do River. No segundo tempo, o Vasco só errou 3 passes. É um número baixo de passes errados do Vasco.
Jogou menos com a posse de bola no primeiro tempo, mas também, quando teve a posse de bola, saiu tocando rapidamente. Mesmo nesse terreno ruim para jogar, né? Tá muito molhado o campo, muito escorregadinho. Chute do Aimar, a bola explodiu no Jorginho. Para trás. Lascou lá o Odivan. E o Elton defendeu. Nesse caso, ó o Odivan. Contra o Patrimônio. Nesse caso, o goleiro pode defender que não houve intenção de recuo, né, Raid? A regra determina a punição no caso da intencionalidade no passe. O Odivan só chutou para cima e quase que faz conta. Olha o Clebson, de longe. É já aí o Clebson. Contra o Bahia, ele fez um gol lindo no passe do Romário e agora um estilo diferente. Contra o Bahia foi por cobertura. Hoje um chute distante. E logo depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Pede a arrancada do Placente. 39 minutos e 40. O Romário está lá na frente. Tive a impressão que ele fez um sinal lá para o banco de reservas. Talvez até no sentido de deixar o jogo o Romário, né? Veja o Cuevas. Tentou o chute, a bola desviada. O Elton vai e não consegue evitar o escanteio. Romário estava perguntando quanto tempo falta para o término do jogo. E o Oswaldo já respondeu, 5 minutos. Mais os acréscimos, né? 3 expulsões aconteceram no segundo tempo. Juninho Paulista pelo Vasco, Trota e Koldé pelo River. Escanteio aí para o River. Chegou o Clebson. Vai lá o Euler. Foi empurrado o Euler, falta sobre ele. Amanhã o Globo Repórter viaja pelo Rio Amazonas e mostra sua surpreendente e exótica natureza. Amanhã, depois de Laços de Família, no Globo Repórter. Vai jogando o Vasco com o Jorginho. Pelo 3º ano consecutivo na Copa Mercosul, o futebol brasileiro não permitiu que nenhum outro país chegasse à decisão. Primeiro ano, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras campeão. Segundo ano, Flamengo campeão. As cidades que estavam acompanhando a classificação do Palmeiras, a vitória sobre o São Paulo por 2-1. O Palmeiras segue firme. É o Operário, forte time do Palmeiras, desclassifica o São Paulo dentro do Morumbi. E já está na sequência da Copa João Avelange para enfrentar o São Caetano nas quartas. E daqui está saindo o adversário do Palmeiras na Copa Mercosul. Aqui o River no ataque. Veja o Angel. Chega Clebson e domina para o Vasco. O Vasco vai vencendo por 1-0. Gol marcado pelo Juninho Paulista. Mais um jogo de muita catimba, de muita disputa. Brasil e Argentina. Vem aí o Vasco com o Romário. Jogou no Euler. Devolveu no Romário. A chance. Defendeu o Bonano. Bola voltou no Pedrinho. De novo no Euler. Aí o cruzamento não foi legal, a bola recuada do Placente para o goleiro Bonano. Nós tivemos 3 expulsões. Juninho Paulista foi expulso pelo Vasco e Trota e Koldé expulsos no time do River Plate. O gol do Juninho Paulista foi no começo do segundo tempo. O Vasco venceu por 4-1 na Argentina, portanto, só se o River repetir o placar aqui para que a decisão fosse para os pênaltis. Estamos com 42 minutos e o Vasco está chegando à decisão da Copa Mercosul. Pelo 3º ano seguido é só Brasil na decisão da Mercosul. E aí o River. Veja o trabalho lá do Cardete. Jogou na esquerda com o Placente. Marcação do Odivan. Aimar tenta o drible, vai para a linha de fundo. Aí o Odivan corta, a bola sobra no Cardete. O chute foi pela linha de lado. Essa bola nem saiu na linha de fundo. Portanto, o Palmeiras está classificado. Vence o São Paulo por 2-1. Guerreiro, time do Palmeiras. O Grêmio venceu o Sport Recife por 2-1 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, no Jornal da Globo, você vai ter os gols da noite da quinta-feira. E já, depois do futebol, as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Veja aí o Romário.
É o artilheiro da Copa Mercosul com 7 gols e São Januário, mais uma vez, recebendo um grande público. Lotado o estádio de São Januário. Primeiro jogo da decisão entre Palmeiras e Vasco no Rio de Janeiro. Segundo jogo em São Paulo e, se houver a necessidade do terceiro, também em São Paulo. Vem o Vasco com o Romário. Jogou no Euler. Aí o Paulo Miranda. E o corte do Placente. O River que está jogando hoje com a sua terceira camisa, né? A camisa do River é aquela branca com a listra diagonal vermelha. A segunda é uma camisa vermelha. E hoje jogando com esta camisa aí listrada nas cores branca e vermelha. Mauro Galvão está jogando para o Vasco. São 44 minutos. O futebol do Brasil vai tirando a Argentina. O Vasco vai eliminando o River. E vai chegando a decisão para enfrentar o Palmeiras. Trabalho do Jorginho Paulista. Esse é o Romário. Já na marcação do Berizzo. A arbitragem do Jorge Larrionda foi muito confusa. A expulsão do Juninho Paulista não foi justa. Zé Roberto Reit. Para os amigos que não estavam ouvindo a nossa transmissão, vendo a nossa transmissão, realmente um árbitro de muito baixa qualidade. O Jorge Larrionda é um árbitro que não tem personalidade para se impor no jogo desleal, na pancada. Porque apitar para faltinha para cá, faltinha para lá, qualquer um faz. Agora, ele efetivamente não se impôs. E foi levantada agora a placa de 1 minuto de acréscimo de recuperação do tempo perdido, que é o termo técnico. Muito fraca essa arbitragem. Do Jorge Larrionda. Vai terminar, portanto, em São Januário, Noronha. Decisão brasileira. Vasco e Palmeiras. Olha, com méritos não. O Vasco venceu por 2 vezes o River, fora de casa e dentro de casa. E o Palmeiras faz 2 campanhas sensacionais, como o Vasco, na Copa João Avelange e também nessa Copa Mercosul. Pedrinho com o Romário. Passou o Jorginho na direita. Olha o Romário, levou para o meio. Trabalhou no Euler. A chance, driblou o goleiro. Romário está pedindo cruzamento de presente para o Placente. Romário levou as mãos na cabeça. Tinha tudo o Euler. Faltou pernas para o Euler completar a jogada. Está lá caído até agora o Euler. Ele tomou uma bronca do Romário. Romário como capitão do time o tempo todo hoje gritando com os companheiros. E a chuva não parou um só instante em São Januário. Já tem o penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Aqui o futebol brasileiro vai eliminando o River, eliminando o futebol argentino. 45 minutos e 50. Vai apitar Jorge Larrionda. Gol de Juninho Paulista. O Vasco está na decisão da Copa Mercosul. Vence o River por 1-0. Palmeiras eliminou o São Paulo. O Grêmio venceu o Sport. Os gols da quinta-feira, daqui a pouco, no Jornal da Globo. Você fica agora com as emoções do penúltimo capítulo de Aquarela do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. No Brasil.